Bem, bom dia, povo de Deus. Bom dia. Bom dia, você de casa. Seja muito bem-vindo a mais um dia e mais uma oportunidade que temos em estudar a Palavra de Deus. Bom dia, meu irmão Jonathan. Bom dia, irmã Lua. Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia para você de casa. É muito bom ter sua companhia aqui novamente. Saber que todos os dias vocês estão conosco. Inclusive, eu quero dar um desafio aqui para vocês. Um dia eu estava ouvindo de um pastor que ele mandava orações em forma de mensagem para as pessoas, e eu achei isso interessante porque ele disse que muitas pessoas ficavam muito felizes. E aí eu vou deixar um desafio para você: faça uma oração e comente aqui nos comentários dessa oração. Pode pedir alguma coisa, agradecer tudo que Deus fez pela sua vida e comente uma oração aqui também, igual nós vamos fazer agora para começar o nosso culto a Deus, não é? Então, de muita importância é orarmos ao nosso Pai, não é? sim. E agora todos nós vamos ter a oportunidade de orar, inclusive você aí também de casa comentando aqui. Então, Amém. Vamos nos ajoelhar? Vamos colocar de joelhos? Sim. Querido Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado. Amém. Muito obrigado pelo dom da vida, Pai, por todos que acordaram e aqui estão assistindo esse vídeo, os que estão aqui, Pai, presente. Em nome de Jesus, abençoe este estudo, que todos nós possamos estar focados, Pai, que possamos aprender mais sobre Tua vontade e sobre Tua palavra. Em nome de Jesus, que os Teus santos anjos cuidem de nós, do nosso coração e da nossa mente. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço, Pai. Amém. Amém, Deus. Amém por isso, né? Bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão Jonathan, eu tenho certeza que Deus ouviu a sua oração. Nós agora estávamos ajoelhados e nos levantamos. E ao nos levantarmos, nós não levantamos iguais. Porque nós não permanecemos os mesmos quando nós nos ajoelhamos e oramos ao nosso Pai. Se temos a certeza de que Deus nos ouve, de que Ele fará aquilo que a gente pediu, se estiver de acordo com sua vontade, o nosso levantar não pode ser igual, né? Então, bendito seja Deus, porque Ele jamais dispensará ou desviará qualquer oração feita ao nome dEle. Bendito seja o Senhor por isso. Ele ouve todas as orações. E nesse momento, nós vamos louvar o nosso Deus, porque louvar a Deus faz parte da nossa adoração ao nome dEle. E o hino que vamos louvar é o hino de número 196. E ele tem um título muito interessante, que é Ao Jesus me tomar pela mão. Eu me lembrei de quando eu era criança. Quando eu ia atravessar alguma rua e ficava com medo, eu sempre me lembro que eu pegava na mão da minha mãe ou do meu pai, e isso me dava confiança, isso me dava vontade, e eu não ficava mais com medo. E assim é quando nós pegamos na mão do nosso Deus, na mão do nosso Jesus, porque temos a confiança no nosso Pai. Ele sempre tem cuidado de nós. Nosso Deus nos ama. Vamos louvar ao nome dEle? Vamos. Então vamos juntos? O hino de número 196. Ao Jesus me tomar a mão. Dias turvos há em que busco em vão o semblante de meu Jesus. Mas em meio às trevas vislumbro a luz, ao Jesus me tomar a mão. Ao tomar minha frágil mão, ao tomar minha frágil mão, sinto vir do além força em seu poder. Ao Jesus me tomar a mão. Quando as forças faltam no jornada e me vem tentação vulgar, sinto a fé voltar e me animo então ao Jesus me tomar a mão. Ao tomar minha frágil mão, ao tomar minha frágil mão, sinto vir do além força em seu poder. Ao Jesus me tomar a mão. Quando a noite vem e não posso ver que caminho sem
seguir então. Fulgurante luz vejo resplender, ao Jesus me tomar a mão. Ao tomar minha frágil mão, ao tomar minha frágil mão, sinto vir do além força em seu poder, ao Jesus me tomar a mão. Quando o instante atroz, derradeiro, enfim, for chegado também a mim, há de estar em calma meu coração, ao Jesus me tomar a mão. Ao tomar minha frágil mão, ao tomar minha frágil mão, sinto ver do além força em seu poder, ao Jesus me tomar a mão. Amém. Bendito seja Deus por isso. Olha que coisa linda. Tenha fé em Deus se o sonho se desfaz. Tem fé em Deus, porque Ele tudo pode fazer por nós. Amém. Sinto a fé voltar e me animo então ao Jesus me tomar a mão. Que possamos sempre ter essa mão, né? Segurar firme na mão dele, porque sempre seremos animados a continuar, né? Verdade, eu lembro quando eu era criança, o irmão Lua aqui comentou que ele segurava na mão da mãe dele, e eu lembro que eu gostava de fazer tudo sozinho. Eu não queria que minha mãe ficasse me ajudando. Inclusive ir para a escola, atravessar a rua, eu queria tudo fazer sozinho. Eu não tomava na mão dela, eu queria fazer sozinho. Sim. E quando a gente cresce, a gente acha que a gente não precisa mais dos pais. Mas a gente, quando amadurece, nós vamos segurar na mão só que do nosso Pai Celestial. Porque isso mostra que nós dependemos dele. 100% E dele. que você possa tomar a mão de Deus. E agora, nesse momento, nós vamos Para os nossos versinhos, né? Vamos decorar a palavra de Deus. E o texto é João, capítulo 16, versículo 15. Muito bem. E você que está em casa, por favor, não fiquem sem abrir sua Bíblia e buscar o versinho e procurar decorar. É muito importante decorar a palavra de Deus, né? Verdade. Quando guardamos a palavra de Deus no nosso coração, né? Isso nos livra de pecar contra nosso Deus, que nós amamos tanto. E a gente quer agradar as pessoas que a gente ama, né? Sim. E com certeza Deus se agrada quando nós decoramos a sua palavra, né? E assim, quando a gente estiver no deserto, assim como o nosso Jesus esteve, nós podemos falar, está escrito. Bendito seja o nome de Deus por isso. Então você aí de casa, acompanhe com a gente. O verso se encontra lá no capítulo 16 de João, versinho 15. Isso. Vamos juntos no 3? 1, 2, 3. João 16:15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou há de anunciar. João 16:15. João 16:15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou há de anunciar. João 16:15. João 16:15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou há de anunciar. João 16:15. Amém. João 16,15. Tudo que o Pai tem, Ele nos entregará e nós anunciaremos, né? Bendito seja Deus. E nós somos chamados a anunciar a palavra dele, né? Diz que nós somos missionários. Amém. Amém por isso. E você aí de casa também é chamado a ser um missionário. Possa ser que você não esteja aqui na escola de profetas, estudando com a gente, né? Na turma de Jonathan ou na minha turma, mas você pode ser um missionário quando você compartilha esse ano bíblico a outras pessoas. Saiba que um vídeo pode alcançar uma pessoa que esteja precisando naquele momento. E ao ouvir a palavra de Deus, ela possa ter sua vida transformada. E muitos têm entregado a vida a Jesus através desse trabalho, desse ministério, que é o do ano bíblico, nas redes sociais, no YouTube, as formas que temos de pregar o Evangelho através dos vídeos. Então, que você possa compartilhar entre a sua família, entre os seus amigos, com aquelas pessoas que você conhece. E aí,
Funciona como se fosse um efeito cascata ou em cadeia, né? Um vai passando por outro e vai passando por outro até alcançar muitas almas. Como a senhora White diz, joga uma pedrinha no mar, aí ela vai batendo e vai abrindo ondas, né? É assim que é quando você compartilha. Que Deus te abençoe e fique com esse estudo agora. Amém. Olá, queridos, bom dia para vocês, bom dia, queridos que estão em casa, bom dia, amigos que louvam a Deus conosco todas as manhãs. Neste momento nós vamos nos ajoelhar, agradecendo a Deus pela chance de estarmos vivos e porque vamos estudar o capítulo 70 do livro Patriarcas e Profetas. Percebeu quanto você já leu esse ano? Todos os anos temos que fazer ano bíblico. Nossa chance está em buscar a Deus todas as madrugadas, antes do dia nascer, procurando: Senhor, me ajude, me encha o coração, fortaleça a minha mente, me dê palavras boas, me dê cabeça boa, me dê uma boa atuação na minha vida. Vamos juntos orar agora, pedindo a Deus que nos abençoe no estudo? Vamos lá. Santo Deus e amado Pai, bendito seja o teu nome, Senhor. Que privilégio poder estudar a Bíblia. Que chance nós temos de fazer as coisas funcionarem segundo o teu modelo. É o teu modelo que estudemos o ano bíblico. Ajuda-nos a levar isso avante para todas as pessoas, que as que estão em casa, que as que ouvem isso, possam todas estar envolvidas conosco na necessidade, no grande trabalho missionário de levar a tua palavra a todos os lugares. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, enquanto eu estava orando, me veio ao coração o seguinte: peça às pessoas para que façam um trabalho missionário com o ano bíblico. É uma chance que nós temos de fazer isso acontecer. Imagine você que não faz de forma direta ano bíblico, mas pode fazer de forma direta trabalho missionário, mas pode fazer de forma indireta. Chame seus amigos, mande para os seus parentes, incentive as pessoas a fazerem o ano bíblico. Na verdade, é um estudo bíblico, todos os dias um estudo bíblico da Bíblia inteira durante o ano, tá bom? Não são só pontos estudados, a Bíblia toda é estudada. Hoje nós vamos estudar o capítulo 70 do livro Patriarcas e Profetas e 2 Samuel 6, corre lá, abre a sua Bíblia em 2 Samuel 6, corre. Faça isso. Se você não pegar a sua Bíblia, você vai simplesmente observar o que eu estou falando, mas você não vai se envolver na mensagem direta que o Senhor Deus tem para nós. 2 Samuel capítulo 6 a 10, aí você vê aqui quais são os títulos. Davi leva a arca para Jerusalém, promessas de Deus a Davi, ali você vê as guerras de Davi. Davi honra o filho de Jonatas, que era Mefibosete. O número 10, aqui o Senhor Deus batalhas contra os amonitas e os sírios, né? E segundo Crônicas, nós temos ali a repetição destas informações com alguns detalhes a mais. O que Crônicas traz? Era o registro do que acontecia com o povo, né? E em 1 Crônicas, aliás, 1 Crônicas capítulo 12, nós encontramos ali a repetição destas informações com alguns detalhes a mais, que o Senhor Deus vai nos dando para a gente entender melhor a situação, tá bom? Então vamos estudar. Eu quero lembrar você o que estudamos ontem. Ontem nós terminamos de uma maneira linda. Davi tinha sido colocado no trono e finalmente Israel tinha um rei escolhido por Deus. Olha só, colocou-se na fronte o diadema e estava terminada a cerimônia de coroação. Eu estou lendo o último parágrafo do capítulo 69. Diz assim: Israel tinha um rei de indicação divina. Aquele que tinha esperado pacientemente pelo Senhor viu a promessa de Deus, e Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Bonito, né? Olha como terminou o capítulo 69, que eu fiz ontem com vocês. Ontem eu tive essa chance de fazer o capítulo 69 junto com vocês e terminei estudando isso. No entanto, olha o que diz hoje, o reinado de Davi. Davi estava escolhendo um local para ser a capital do reino dele, né? Então ele escolheu um local que era estabelecido por aquele povo que não prestava ao Senhor. Estabelecido não, onde vivia um povo que não cuidava das coisas de Deus. Este povo que não cuidava das coisas de Deus botou o nome desse local de Jebus, né? Mas Davi tinha, por inspiração divina, escolhido este local especial, que era a antiga residência de Melquisedeque. Lembra disso? Lembra daquele rei de Salém?
ele estava indo para Salém, para ser lá em Salém o local da capital do reino. E então Davi conquistou este local e teve então a oportunidade de fazer daquele local a capital do reino, que passou de Jebus, que era o nome que os ímpios tinham dado, antes era Salém, então agora passa a ser Jerusalém, tá bom? Jerusalém então se tornou a capital do reino, né? E Hirão, rei da magnificente cidade de Tiro, era uma tremenda de uma cidade, uniu-se a Davi e mandou muita quantidade de ouro, quantidade de madeira, de pedras preciosas, de material muito bom, para que Davi pudesse estabelecer a grande cidade. Gente, não pensem que era coisas pequenas, não pensem em Hollywood agora, não pensem nestas impressões que os filmes nos dão. Era muito maior. Irmãos, eram tão grandes as construções, eram tão perfeitas, tão cobertas de ouro, era tanto dinheiro que você não imagina. O rei de Tiro mandou então para Davi essa quantidade de informações. Agora deixa eu comentar um detalhe com você. Então, a força crescente de Israel em sua união sob o governo de Davi, a aquisição da fortaleza de Jebus, que é essa que passou a ser Jerusalém, e a aliança com Hirão, rei de Tiro, provocaram a hostilidade dos filisteus. Os filisteus morrendo de inveja, gente, é um negócio terrível. Eles estão crescendo, vamos armar forças aqui, vamos brigar contra eles. Essa força crescente de Israel, como eles estavam crescendo, envolveu e trouxe de lá do fundo a inveja dos filisteus. Eles se armaram de guerra. Davi consultou a Deus. E quando Davi consultou a Deus, o Senhor Deus disse: pode vencê-los, pode ir, você vai vencê-los. E ele foi e venceu o povo em Refaim, no vale de Refaim. Mais um pouco o povo se uniu de novo contra Davi. Davi os vence em Gibeon, porque era Deus que vencia as suas batalhas. E eu fico tão impressionada com isso, tão impressionada, porque Deus abre portas de forma muito linda. Só que na segunda vez, Deus ainda trabalha de uma certa maneira. Quando Davi pergunta: Senhor, hei de subir contra os filisteus? O Senhor Deus diz: não vá pela frente, vá por trás. E quando você ouvir um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu e está diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Irmãos, foi uma vitória tremenda. Aliás, a minha pergunta é: quem vencia pelo povo de Israel? Quem vencia no lugar de Davi? Davi era só um instrumentozinho, irmãos. Por maior que possa ser, embora cause tanta admiração para a gente, ele era só um instrumento. Quem que vencia? O Senhor Deus dos exércitos ia na frente, vencendo as batalhas, por ele. Então, Davi falou: vou trazer a arca do Senhor para aqui, para Jerusalém, essa cidade que eu acabei de construir, essa cidade que eu acabei de levantar, vou trazer a arca. Irmãos, aqui vem algo que ontem à noite eu estava lendo, e ao ler eu fiquei pensando: Senhor, por que tu agistes assim? E hoje pela manhã, ao continuar a estudar, eu tomei um susto de ver a resposta. Quer ver? Davi está trazendo a arca, resolveu trazer a arca para Jerusalém. Aquele templo que Moisés tinha levantado no deserto, 1000 anos antes, ainda existia. Só não estava com a arca lá. A arca tinha sido tirada. E Moisés havia morrido, morreu toda aquela geração, morreu todo aquele povo. 1000 anos é muito tempo. E então o que acontece? Davi é instruído a trazer a arca do Senhor. E ele então tenta trazer a arca de Deus com muito cântico e um grande espetáculo. Ele vem trazendo aquela arca de uma maneira, da casa de Abinadab, de uma maneira muito própria. Trouxe um carro novo puxado por bois, enquanto 2 filhos de Abinadab a acompanhavam. Os homens de Israel iam seguindo com exultantes aclamações, com cânticos de regozijo, com saltérios, com tamborins, com pandeiros. Lá vinha eles cantando atrás e levando a arca do Senhor. E Davi também ia, só que de repente a arca começou a cair e um dos homens que levavam a arca, chamado Uzá, colocou a mão para segurar a arca. Ele foi fulminado na hora. Eu vou te fazer uma pergunta. Você não sente um pouco de indignação quando você vê isso? Parece que ele estava correndo para segurar a arca, não deixar a arca do Senhor cair. Não pode, deixa eu tocar aqui, deixa eu segurar para não cair a arca. E o Senhor Deus o fulminou na hora, parou, o que era cântico se tornou em tristeza. E dentro do coração de Davi, silenciosamente,
ele botou em dúvida a justiça de Deus. O quê? Foi isso mesmo. Aquilo que Uzá tinha feito trouxe diante do povo de Israel uma clara manifestação de que Deus não tinha gostado, não tinha aprovado. E ele foi morto na hora. No entanto, Davi, olhando aquilo, tinha feito com tanta alegria diante de Deus, com tanto regozijo, com tanto cuidado, mas dentro do coração dele ele ficou: nossa, esse nosso Deus é injusto. Colocou em dúvida a justiça de Deus. Gente, ele pensou: eu estava procurando honrar a Deus em frente deste símbolo da presença divina. Porque, pois, havia sido aquele terrível juízo enviado para mudar a ocasião de alegria em dor e lamentação? Mas, irmãos, aqui está a explicação. Você gostaria de ter explicação por que é que o Senhor Deus não aceitou que Uzá colocasse a mão na arca? Aqui vem algo impressionante que eu tomei um susto ao ler. E eu agradeço muito a Deus por ter me mostrado isso. Irmãos, o Senhor Deus quer que você também entenda. Te assuste agora nessa parte. Vamos lá? Diz assim: a sorte de Uzá foi um juízo divino pela violação de um mandato explícito. O quê? O que foi que você acabou de ouvir? A sorte de Uzá, a morte. A repreensão de Deus sobre ele foi a morte. Por quê? Porque havia um mandamento explícito contra essa situação. Olha bem, por meio de Moisés, o Senhor dera instrução especial com relação ao transporte da arca. Ninguém, a não ser os sacerdotes, descendentes de Arão, deveriam tocá-la, ou mesmo olhar para ela estando descoberta. Como? Deus já havia dito. Como é que ele queria? Quando que Deus havia dito disso? 1000 anos antes. Irmãos, às vezes a gente pode pensar assim: ah, mas a ideia de Deus caducou, ele esqueceu, ele não se importa. O que tem? Não precisa tudo isso. Olhe bem, Deus tinha dado uma ordem 1000 anos antes. Continua. A instrução divina era: os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão para que não morram. Os sacerdotes deviam cobrir a arca e então os coatitas deviam carregá-la pelas hastes, as quais eram colocadas em argolas de cada um dos lados da arca e nunca se removiam. Aos gersonitas e meraritas, que tinham o seu cargo as cortinas, as tábuas e as colunas do tabernáculo, Moisés deu carros e bois para o transporte daquilo que lhe era confiado. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário e os levavam aos ombros. Números 7 e 9. Agora te assusta, abre bem seu ouvido. Assim, no trazer a arca de Kiriat Jearim, houve uma desatenção direta e indesculpável às determinações do Senhor. Merecia a morte. Ei, peraí, mas você pode dizer assim: mas Maísa, o povo que estava lá antes, os filisteus, tinham tocado na arca, tinham se envolvido com a arca e não tinha acontecido nada. Irmãos, também tem uma explicação para isso. Uma coisa é o povo de Deus desatendendo o que Deus pede. Outra coisa é um povo que não tem nada a ver com Deus e que nem sabe das ordens de Deus tocando na arca. Você entende a diferença? Olha o que diz aqui. Davi e seu povo tinham se congregado para efetuar uma obra sagrada e a mesma entregaram-se com o coração alegre e disposto, mas o Senhor não poderia aceitar o serviço porque não era efetuado de acordo com suas orientações. Irmãos, eu tenho um medo muito grande de fazer alguma coisa para Deus do meu jeito. De fazer alguma coisa querendo agradar um, agradar outro, e não de acordo com as instruções do Senhor. Se o Senhor Deus disse alguma coisa com relação àquela situação, tem que ser feito daquele jeito. Senão o Senhor Deus não aceita. Senão o Senhor Deus tem sim, diante de todo o céu, uma responsabilidade de repreender o que está errado. Continua, olhe bem. Os filisteus, que não tinham conhecimento da lei de Deus, haviam colocado a arca em um carro quando a devolveram a Israel. E o Senhor aceitou o esforço que fizeram. Mas os israelitas tinham em suas mãos uma declaração compreensível da vontade de Deus em todas estas questões. E sua negligência às tais instruções desonrava a Deus. Olhe bem, eu sou responsável pela escola de profetas. Vocês já pensaram se aqui eu deixo que a coisa corra solta de acordo com a ideia de um, a ideia de outro, a falta de atenção de um, de acordo com gente que até quer ajudar, mas na verdade não leram, não sabiam ou não se envolveram com a instrução do Senhor. E aqui ainda diz assim, as instruções
Olha, ainda diz aqui assim, ó, mas os israelitas tinham em suas mãos uma declaração compreensível da vontade de Deus. Se nós temos informações e alguém não quer seguir porque não quis ler, nós não podemos aceitar aquilo. Você entende a seriedade disso? Deus não aceita. Isso é muito sério. Olha o que mais ele diz. Em Uzá recaía a maior culpa de arrogância. Por quê? Porque o Uzá foi morto ao tentar colocar a mão. Arrogância. Por quê? A transgressão à lei de Deus, diminuir a intuição que ele tinha da santidade da mesma, e tendo sobre si pecados não confessados, atrevera-se em face da proibição divina a tocar no símbolo da presença de Deus. Deus não pode aceitar uma obediência parcial, uma maneira frouxa de tratar com seus mandamentos. Então quer dizer que Uzá estava trabalhando nas coisas de Deus com pecados não confessados? Sim. E por isso o Senhor Deus, ao ele tocar na arca, recaiu sobre ele a responsabilidade. E o que isso causou? A reprovação divina cumpriu a obra também em Davi. Davi ficou pensando e começou a mudar a sua maneira de agir frente a todo o trabalho que estava em suas mãos para fazer. Ele se compenetrou, agiu sob influência divina, começou a repensar sobre o que ele tinha feito e agora tenta trazer novamente a arca. Só que agora ele veste-se de pano de saco. Agora ele vai com toda a humildade diante de Deus, pedindo perdão pelos pecados. Agora Davi vai diante do Senhor com um cuidado muito grande, com um júbilo imenso, e todo o povo de Israel concordando, tendo feito confissão dos seus pecados, e vem trazendo a arca, Ele vem trazendo a arca com danças, com cântico. Algumas pessoas dizem, viu, Davi dançou. Ontem mesmo alguém me mandou de manhã cedo a imagem de duas criancinhas dançando na frente de uma televisão com uma música de fundo. Davi dançou, eu também danço perante ao Senhor. Só que o que eles não sabem, e as crianças pulavam na frente da televisão dizendo, Davi dançou, eu também danço. Deixa eu comentar uma coisa com você. A dança que Davi fez não tem nada a ver com as danças que temos hoje. A nossa cabeça relacionada à dança não é a cabeça que Davi tinha relacionada a esse momento. Olha o que diz aqui. A dança de Davi em júbilo reverente perante Deus tem sido citada pelos amantes dos prazeres para justificarem as danças modernas da moda, mas não há base para tal argumento. Em nosso tempo, a dança está associada com a extravagância e orgias noturnas. A saúde e a moral são sacrificadas ao prazer para os que frequentam os bailes. Deus é objeto de meditação e reverência? Não, Deus não é objeto de reverência durante essas danças. Eles estão com oração e cântico no coração? De jeito nenhum. O Davi, neste momento, estava com o coração cheio, olha. A música e dança em jubiloso louvor a Deus, por ocasião da mudança da arca, não tinha mais pálida semelhança com a dissipação da dança moderna. Compreendeu isso daí? E lá vem então, e vocês sabem como foi? Olhe bem, eles vinham andando e as portas de Jerusalém foram abertas. Quando as portas de Jerusalém foram abertas, eles cantavam assim, ó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E aí um grupo cantava, mas quem é o Rei da Glória? E eles cantavam, o Senhor forte e poderoso, o Senhor forte nas batalhas, este é o Rei da Glória. E então de novo o grupo cantava, levantai, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Imagine que bonito que não foi isso. Todo um povo, milhares de pessoas cantando. Deve ter sido um espetáculo muito grande. E por fim, meus irmãos, terminou o serviço religioso e o próprio rei promulgou uma bênção sobre todo o povo. Mas tinha alguém que queria azedar a situação. Quem era ela? Mical, a esposa de Davi. Eu não sei se você se lembra, um dia eu quero até fazer um sermão sobre isso. Mical estava com o coração todo azedo. Mical era filha de Saul, tá lembrado? Mical tinha sido esposa de Davi, tinha sido dada para outro homem, Davi pediu ela de volta, ela guardava ainda um pouquinho de ressentimento por causa da morte de seu pai, de seus irmãos, e olha só a situação. Quando ela viu Davi vindo, em louvor diante de Deus, em pano de saco, em humilhação, aí ela pega e diz o seguinte, ela o desprezou em seu coração. Na amargura de sua paixão, ela não pôde esperar a volta de Davi ao palácio, mas saiu ao seu encontro. Olha bem, e a sua amável saudação derramou uma torrente de palavras amargas. Como assim?
penetrante e incisiva foi a ironia do seu discurso. Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer um dos vadios. O que ela falou? Davi estava todo feliz de vê-la, ele estava todo contente de trazer a arca. Davi estava ali vestido como povo comum, e ela então repreende ele, bem brava, com palavras amargas. E ele então, Davi, tomou uma posição naquele momento contra Mical. Olha o que ele disse. Davi compreendeu que fora o serviço de Deus que Mical havia desprezado e desonrado. Como assim? Quero dizer uma coisa para você. Quando uma pessoa está a serviço de Deus, ela é o próprio serviço de Deus naquele momento. Cuidado com o que você fala contra alguém que está envolvido com o trabalho do Senhor. Às vezes, falar mal de uma pessoa e contra uma pessoa não é simplesmente falar contra a pessoa, você está falando contra o que ela carrega sobre si. E então o que aconteceu com Mical? Olhe bem. Perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isso me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos e das servas e de quem falaste, delas serei honrado. A reprovação de Davi foi acrescentada a uma reprovação do Senhor. Por causa de seu orgulho e arrogância, Mical não teve filhos até o dia de sua morte. Como assim? Maldição por meio da fala. É isso mesmo que você está ouvindo. O Senhor colocou a mão sobre Mical. Nunca mais ela gerou ninguém. Por quê? Pelas palavras dela, desta maneira. Gente, eu acho isso muito sério. Muito sério. Custou a ela grande, mas grande valor. O que ela falou, cuidado com a sua fala sobre atitudes de quem está a serviço de Deus. Isso fui eu que escrevi aqui no meu livrão, né? As cerimônias solenes que acompanharam a mudança da arca tinham produzido uma impressão tremenda no coração de todo o povo. E por anos, meus irmãos, né? E os povos circunvizinhos, as pessoas todas passaram a respeitar demais a Israel. Todo mundo estava observando e vendo e dizendo, louvado seja o nome de Deus pelo que acontece com Israel. Só que, no entanto, deixa eu comentar um detalhe para você, né? Davi queria agora fazer a construção da arca, mas lhe foi negado. Peraí, por quê? Ele queria Davi queria agora construir o templo, mas lhe foi negado. Por quê? Por que foi negado a Davi? Eu preciso comentar com você uma coisa. Nós gostamos de dizer que Deus perdoa, e Ele perdoa mesmo, mas Deus não pode tirar a consequência de nossas atitudes. O que fazemos em nossa vida nos marca e nos torna incompetentes para fazer outras obras maiores mais tarde. Do que eu estou falando? Algumas atitudes nossas são a base que é necessária para que não possamos nunca mais participar de algumas coisas. Do que eu estou falando? Te assusto agora para que você possa saber o que é que acontece quando nós agimos de forma errada. Somos perdoados, mas alguma coisa nunca mais volta a ser como antes. Olha só o que diz aqui. A razão por que Davi não devia construir o templo foi declarada. Tu derramaste sangue em abundância e fizestes grandes guerras. Não edificarás casas em meu nome. Um filho que há de nascer de você vai fazer esse serviço. Eis que o filho que te há de nascer será homem de repouso, porque repouso lhe dei de dar a todos os seus inimigos em redor. Salomão, pacífico, será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa em meu nome. Interessante isso, né? Um pecado do passado impede de receber outros privilégios? Sim, é isso mesmo. Você é perdoado, mas nunca mais vai poder envolver-se de alguma forma naquilo que poderia ser a sua vida se você não tivesse tomado essa posição. Entendeu? Aquilo que fazemos pode mudar completamente nossa história de futuro. E ainda mais, eu preciso comentar uma coisa com você. Algumas pessoas querem fazer aquilo que Deus não pediu que elas fizessem. Querem por causa do status, querem porque querem se sentir especiais, querem porque de alguma forma querem mostrar que Deus as chamou. Mas quando Deus não te chamou, você não tem que fazer alguma coisa. Olha o que diz aqui. Muitos se apegam com desesperada energia às responsabilidades que são incapazes de assumir. E vão se esforçando por cumprir uma obra para a qual não estão preparados, enquanto aquela que podem fazer continua negligenciada. É por causa desta falta de cooperação de sua parte
o trabalho maior é impedido e frustrado. Como assim? Pessoas que não foram preparadas para certos trabalhos não devem estar envolvidos naquilo. Hoje em dia, por causa dessa questão de ter ministérios, uma multidão de pessoas querem fazer um ministério e não estão prontas para isso. Não foram chamadas por Deus para esse trabalho. E isso é uma coisa importantíssima você pensar. Tem que organizar a mente assim. E outra, exatamente porque Deus não chamou algumas pessoas para um trabalho, elas não ajudam outras que podem fazer esse trabalho a fazer. Elas ficam tão enciumadas, tão chateadas, falam, não vou ajudar ninguém, já que eu não faço, não vou ajudar. Essa não é o espírito que Deus espera que aconteça. Outro detalhe interessante para a gente terminar, Davi então tinha prometido que toda a família de Saul seria honrada. Ele procurou, ainda existe algum filho de Saul que eu possa honrar? Mefibosete. Mefibosete ainda vivia, mas Mefibosete tinha uma ideia muito ruim de Davi. Ele pensava assim, ó, por causa de fofoca, né? Pura fofoca dos outros, como a fofoca é uma miséria, né? Por causa da fofoca, Mefibosete tinha pensado que Davi não valia nada. Davi manda chamar Mefibosete, dá todos os bens, herança, tudo que tinha de Davi, dá tudo para Mefibosete, ainda diz, pode vir comer na minha mesa. E por causa disso, por ver essa disposição bondosa de Davi, Mefibosete se tornou amigo de Davi. Olha que coisa boa, né? Como é que a gente quebra uma impressão ruim? Como é que a gente quebra um coração ruim? Sendo bondosos. Como é que a gente quebra um coração que está lá todo quebrado com pensamentos ruins? Sendo bondosos, né? No seu ato de cortesia, outro detalhe interessante, preciso comentar um detalhe. Davi também tinha prometido que um dos reis dos filisteus, né, Naás, você se lembra de Naás? Nós estudamos a respeito dele, que abrigou Davi quando ele estava fugindo de Saul. Naás morreu. Só que o filho de Naás, então recebeu de Davi um grupo que foi como embaixador de Davi, dizer ao povo de Naás que tinha morrido, Davi se sente condoído, lembra-se de tudo que vocês fizeram por ele, estamos aqui para dizer que somos amigos, estamos juntos e nos sentimos condoídos pela morte de Naás. Mas alguns do grupo ali, entre os que eram dos filisteus, viraram para o filho de Naás e disseram, Davi não gosta de você não. Eles vieram aqui para espiar a terra, faz guerra contra eles. Sabia disso? Que ideia do inferno, né? Quando Satanás domina a mente dos homens, ele desperta a inveja e as suspeitas que levarão mal mesmo às melhores intenções. Cuidado com intenções erradas, cuidado com más suspeitas, Os conselheiros errados de Naás, dali do povo de Naás, que tinha acabado de morrer, os conselheiros errados insistiram para que fizesse o mal. Dando ouvidos a seus conselheiros, Anum, que era filho de Naás, considerou os mensageiros de Davi como espias e os cumulou de escárnio e insulto. Que situação! Aos amonitas fora permitido executar os seus maus propósitos de coração, sem serem restringidos nisto, a fim de que pudesse revelar-se a Davi o seu verdadeiro caráter. Não era da vontade de Deus que Israel entrasse em aliança com um traidor povo gentil. Aí o Senhor Deus tinha permitido aquilo para Davi ver, olha, esse povo aí, embora eles tenham atendido você, não são gente boa. Imagine isso. Não são gente boa, não vale a pena isso. Irmãos queridos, isso é coisa muito séria, muito delicada. Mas o Senhor Deus deu paz a Israel por longos anos. E ele pôde então falar o Salmo 20. O que o Salmo 20 diz? O Senhor, Davi sempre trazia, em vez do pessoal louvar a ele voltava para Deus e dizia, foi Deus que venceu as nossas guerras, foi Deus que fez as coisas grandiosas, foi Deus que abriu as portas para nós. Irmãos queridos, mas, para terminar o nosso assunto, o reino de Israel havia agora atingido a sua extensão e o cumprimento da promessa a Abraão. O Senhor Deus tinha dito para Abraão, olha, desde essa parte até aquela outra, lá em trilhões de locais, eu vou dar para você e a sua descendência. Neste momento, com Davi, o povo tinha recebido o cumprimento dessa promessa. Mas, infelizmente, algo estava espreitando, rodeando a vida de Davi. Bem na hora em que ele estava super bem ajustado, em que ele tinha tido paz, que tudo estava certo, no meio de toda essa prosperidade, emboscava-se um perigo.
No tempo de seu máximo triunfo exterior, Davi se encontrava no máximo perigo e defrontou sua mais humilhante derrota. Do que nós estamos falando? Você tem que estudar conosco o capítulo 71, que vamos estudar amanhã. Eu quero estudar isso com você. Cuidado na hora que tudo vai bem. Cuidado na hora que você se sente em pleno vigor, em pleno poder, que parece que você não precisa de nada. Cuidado nessa hora em que tudo está indo bem, Satanás espreita, Satanás está ali. Peraí, que agora eu vou te lançar numa emboscada, vou preparar uma armadilha para você. Como precisamos de Deus. Eu vou orar agora com você. Vou clamar ao Senhor contigo e vou pedir ao Senhor que te ajude e ajude a mim. Nós precisamos dessa força do Senhor, precisamos da ajuda de Deus. Na hora de maior prosperidade é nossa hora de maior e mais profunda dificuldade. Nós precisamos da força de Deus, precisamos do poder do Senhor, precisamos que Ele alerte os nossos sentidos. É agora a nossa chance. Vamos orar juntos? Vamos lá? Santo Deus e amado Pai, eu lhe imploro em nome de Jesus, não permita que nossa casa sofra essa desgraça como sofreu a casa de Davi. Não deixe, Senhor Deus, a gente pensar que prosperidade é um fim em si mesmo. Nós dependemos de Ti, ajuda-nos a não descansar de nossa labuta, de nossa busca a Ti, até o dia de Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus. Ajuda-nos a estarmos fora de fofocas, ajuda-nos, Senhor Deus, a não ter más suspeitas contra as pessoas, ajuda-nos, Senhor, a não nos posicionarmos de forma contrária ao que o Senhor Deus tem pedido, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe vocês, encha vocês de força e coragem. E que a sua vida seja uma bênção para Jesus neste dia. Até amanhã.